Bem-vindo ao canal. Eu tinha algumas dúvidas antes desse filme. O Superman é uma paródia dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos? Lex Luthor é mais uma alegoria fajuta do Donald Trump ou do Elon Musk? E quanto aos super-heróis secundários e que não interessam a ninguém, como o Senhor Incrível, que tem quase o mesmo tempo de tela que o próprio Superman? E que tal a Supergirl, que aparece bêbada no final do filme e ainda chamando o Superman de Butch? A controvérsia explode pela internet no lançamento de qualquer filme de super-herói, mas um filme que eu achei que poderia ficar acima das teorias de conspiração, pontos de vista políticos irritantes e sempre fora do contexto do universo de super-heróis, e uma guerra entre os seguidores diante de algo que deveria unir e não dividir, era esse filme de Superman. Infelizmente, havia uma pedra no meio do caminho chamada James Gunn, mas não foi dessa vez que a mania obsessiva de inserir assuntos alheios aos super-heróis acabou. As mudanças raciais em personagens clássicos estão aqui. Acho que isso já é uma lei nesse tipo de filme. O feminismo também está aqui, principalmente nessa personagem que é uma das vilãs. Por que usam o prestígio e a pureza desses heróis como veículos para ideias insidiosas, maldosas e divisionistas? Por que não deixam esses personagens em paz? Um super-herói é um modelo de virtude e não um veículo para propaganda vitimista, político-ideológica. A resposta que eu encontro é que o mundo hoje enlouqueceu. E aqui está o meu veredito sobre mais um uso de personagens e histórias clássicas adaptadas para aquilo que as pessoas chamam de audiência moderna. Eu chamo de modernosos. Concorde com esse veredito se quiser. Mas, antes de continuar, eu lembro que qualquer canal, grande ou pequeno, existe em função dos inscritos. Se você é um desses quase 90% que assistem os vídeos do canal, mas não se inscrevem, aproveite e se inscreva agora. Pode não ser grande coisa para você, mas para mim é importante para saber se eu devo continuar fazendo mais vídeos ou não. Esse é um filme otimista, frustrante e estranho ao mesmo tempo. Do lado positivo, o elenco foi bem escolhido. David Corenswet acabou sendo uma boa escolha para ser o Superman. O roteiro não tenta diminuí-lo, nem desconstruir o personagem, só para massagear o ego gigantesco de mais um roteirista ou diretor narcisista. Em vez disso, apresenta alguém falho e, ao mesmo tempo, uma boa pessoa, fazendo seu melhor para sobreviver num mundo complexo. Há um clima positivo de heroísmo durante o filme, uma saudável diminuição da agenda política extremista, além de alguns momentos dramáticos genuínos. Isso me fez pensar que James Gunn, o diretor, sabe o que esperamos de um filme de super-herói, com o Superman. Em alguns sentidos, segue mesmo o caminho correto. O filme, às vezes, entrega o que se espera e parece um Superman renovado e diferente, mas ainda assim atemporal, do jeito que deve ser. Dito isso, esse é mais um filme do James Gunn e carrega todo o seu estilo e toda a sua bagagem. O roteiro é uma bagunça esquizofrênica e nos joga no meio da história, e com metade dela para ser contada ainda. O humor que funcionou nos filmes dos Guardiões aqui parece forçado, deslocado e irritante. Há muitos personagens para o roteiro poder se sustentar, e muitas mudanças que os seguidores dos quadrinhos não vão gostar. Basicamente, esse Superman do James Gunn é uma bagunça. Pode ser uma bagunça criativa, mas continua uma bagunça. Não é ótimo, também não é péssimo, mas apresenta ideias falhas, um exemplo de que não adianta jogar diversas pessoas talentosas em um filme que não vai garantir um bom resultado. De qualquer maneira, essa é a história. O filme inicia sem mostrar a origem do Superman e apresenta o personagem já com alguns anos de carreira. Ele intervém para evitar uma guerra na Europa Oriental, enquanto ele está em uma batalha perdida contra o Ultraman. Só que isso era só uma distração do Lex Luthor, e ele encontra a Fortaleza da Solidão e pretende roubar informações que fariam com que ele derrotasse o Superman. Mas, considerando o que pode fazer com o Ultraman, ele já poderia derrotar o Superman. Mas deixa para lá. Lex descobre uma mensagem do Jor-El dizendo que o Superman deve conquistar e subjugar o povo da Terra. E essa mensagem não vai cair bem
quando o público a conhecer. Superman é forçado a ir contra o governo americano para limpar o seu nome. Em vez disso, ele precisa confrontar o Luthor, que o envia para um universo com prisioneiros superpoderosos. E é isso que faz as mensagens contra o Superman aparecerem dia e noite na internet. E assim surge um ressentimento anti-Superman na mídia. É isso aí. Isso é o que acontece no filme. Acho que alguns caras num escritório do Paquistão ou da Índia escreveriam algo melhor. Mas lembro de novo, esse é um filme escrito pelo James Gunn. Além disso, alguém pode achar que a habilidade de construir um universo supera a necessidade de controlar parte de um planeta, mas deixa para lá também. De qualquer maneira, com o Superman fora de combate, resta a Lois Lane entrar em ação com o resto da Turma da Justiça. Assim, eles encontrariam um jeito de deter o Lex Luthor antes de ele destruir o planeta. Havia muita expectativa quanto a esse filme, não só como o relançamento do Superman, mas como o relançamento de toda a franquia, assim como de salvar o gênero de super-heróis. Afinal, eu tenho a leve impressão que o Quarteto Fantástico não vai ser lá essas coisas, mas acho que o filme não conseguiu satisfazer nenhuma dessas expectativas. Mas há coisas positivas nesse filme. Não é um desastre total. David Corenswet Sweat foi uma boa escolha para o Superman. Ele é confiável e sincero, se parece com o personagem e faz uma boa dupla com a Rachel Brosnahan, que é a Lois Lane. Devido às condições do feminismo, a Lois poderia aparecer como uma mandona insuportável, cheia de discursos, mas ela nunca faz isso. Ela desafia o Clark por alguma necessidade e não para se sentir moralmente superior a ele. Já o Krypto, o supercão, é uma outra ideia que divide opiniões. Alguns podem gostar, outros não, mas ele não representa grandes coisas nesse filme. Ele é uma conveniência do roteiro. Aparece quando é necessário e desaparece nas outras situações. A Turma da Justiça foi uma outra escolha estranha. Eles não têm muito o que fazer, além de lutar contra um monstro. Isso não incomoda tanto. Há também um debate sobre se esse filme traria ideias políticas divisionistas e radicais, devido a uma entrevista do James Gunn. Era como se as pessoas esperassem que qualquer um ligado ao filme tivesse a obrigação de levantar algumas dessas bandeiras modernosas radicais. Será que o Superman, nesse filme, seria uma metáfora dos imigrantes ilegais? Em certo sentido, foi sim, mas eu acho que o Kal-El é um refugiado. Claro, não concordo com essa visão vitimista. O fato é que a assim chamada imprensa, e nesse caso, a imprensa ligada ao entretenimento, não é amiga do público. Mas, na minha primeira impressão, esse filme de Superman não pretende ser um filme totalmente político. Não quer impor ideias políticas extremistas e não pretende levantar as bandeiras modernosas que tanto vemos nos dias de hoje. E pareceu apenas um filme, mas, infelizmente, não um bom filme do Superman. E há muitos problemas trazidos pelo próprio James Gunn. Acho que as pessoas deveriam parar de adorar esse cara como se ele fosse um novo Messias do cinema, enviado para salvar Hollywood. O que ele faz funciona numa zona de conforto muito estreita e limitada, e caso ele precise dar um passo além disso, ele vai parecer perdido e sem inspiração. A impressão é que ele gostaria que esse fosse um filme da Turma da Justiça, e assim, a exemplo de Guardiões da Galáxia, ele poderia forçar um bando de marginalizados sem rumo a trabalharem juntos para superarem uma ameaça maior. O problema é que tem muita coisa acontecendo nesse filme, e isso tira o foco do Superman. Um outro traço do James Gunn é o seu constante humor. Quando chega nos diálogos, isso nunca para. Em certo sentido, lembra até o Taika Waititi, diretor daqueles filmes do Thor, e ambos não conseguem replicar o tom que o diretor Joss Whedon conseguiu trazer de maneira competente para os filmes dos Vingadores, por exemplo. E isso atrapalha na profundidade e no peso do filme. As cenas dramáticas ficam muito leves e quando isso acontece sem parar, acaba irritando e se torna uma distração. E é exatamente isso que não deixa esse filme ser melhor do que foi. Em todo momento mais intenso, a situação é quebrada por mais uma piadinha. Parece que ele tem medo de se levar um pouco a sério. Nem todo filme precisa ser como Guardiões da Galáxia.
alguém precisa lembrar isso para o James Gunn. Há muitos personagens que não têm tempo e espaço nesse filme para serem desenvolvidos, e subtramas truncadas, e isso se torna um pouco cansativo às vezes. É um filme que não tem um foco bem definido, e é muito apressado em apresentar muitas coisas ao mesmo tempo. E não ajuda muito o fato de sermos jogados no meio da narrativa. Parece que precisaria de um filme anterior a esse para que fôssemos devidamente apresentados ao Superman, ao Lex Luthor e à Turma da Justiça. Em vez disso, o filme admite que o público já conhece todos os personagens e todas as suas motivações. Sim, eu sei que todo mundo já sabe quem são o Superman e o Lex Luthor, mas aqui se trata de uma nova versão deles. É um completo relançamento de todos esses personagens e do mundo que eles fazem parte. Esse filme deveria ser épico e importante, mas parece o segundo filme de uma trilogia. É só mais um filme de super-heróis, no estilo da Marvel, e que tem um Superman nele. Coloque tudo isso junto e temos um filme que é ofuscado por seu próprio criador, que não consegue se livrar das suas manias e que não consegue atingir as expectativas que se pretendia atingir. Os filmes de super-heróis deveriam mesmo dar uma parada para voltar depois, seguindo o caminho correto. A Marvel está caindo aos pedaços. A Sony desistiu de qualquer coisa que eles estavam fazendo. E a DC vive se reinventando e se relançando a toda hora, sem parar. E todos apresentam os mesmos problemas, como identidade política, identidade de gênero, feminismo e todas as coisas que o Beautiful People quer enfiar garganta abaixo de todo mundo. Se eles têm tanta razão assim, por que esses filmes não fazem sucesso e não dão uma boa bilheteria? É só uma pergunta. Então era isso. No final das contas, esse filme de Superman está longe de ser um ponto de virada para os filmes de super-heróis voltarem a ser bons. Valeu e até o próximo vídeo.